Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós sabemos que a nossa Santa Igreja Católica, ela tem, durante 2000 anos, uma belíssima tradição ininterrupta. Nós sabemos que ela tem uma história grandiosa e riquíssima. Tudo da Igreja Católica tem uma história, tem um porquê. Nada é por acaso, tanto historicamente como biblicamente, mediante a tradição, aquilo que a Igreja recebeu dos santos pais e dos santos sínodos realizado por ela no decorrer dos tempos. E hoje, no História da Igreja, nós vamos falar um pouco sobre a questão da importância do Papa, sobre a importância, a riqueza que é a autoridade do Papa. Nós sabemos que quem vai contra o Papa incorre em grande perigo. Quem vai contra o Papa se não se retratar, pode ser excomungado pela Igreja, porque a Igreja tem essa autoridade, o Papa tem essa autoridade dada por Cristo. E olha como o Papa, ele sempre foi importante. Aqui na Patrística, nós temos uma carta que Clemente Romano, que foi o quarto Papa, o quarto bispo da Igreja Católica, da Igreja em Roma, o quarto Papa, né? Isso ainda no ano 98, no primeiro século da Igreja ainda, finalzinho do primeiro século. Olha a importância do Papa. Surgiu grande briga, grande divergência na Igreja em Corinto, né? Desunião, cisma, não estavam querendo respeitar a autoridade do Papa, daquela Igreja de Corinto. Então, a Igreja de Roma, o Papa Clemente da época, escreveu uma carta de autoridade, pedindo para aqueles irmãos pararem com aquilo, pedindo para aqueles irmãos parar com o cisma, pedindo para que aqueles irmãos respeitassem o bispo daquela igreja. Olha que coisa interessante. Essa é uma carta de autoridade, uma carta que tem mais ou menos 66 capítulos, onde Clemente, bispo e papa da igreja de Roma, envia para a igreja de Corinto. O detalhe dessa carta é que poderia muito bem ser uma igreja ali de perto de Corinto, mas não. Foi uma igreja do Ocidente que escreve para uma igreja lá no Oriente. Por aí a gente vê a importância do Papa. Pela aí a gente vê como o Papa ele já era importante desde os primeiros séculos da igreja. E alguns textos dessa carta mostram para nós que era uma carta de autoridade. Como, por exemplo, essa passagem. Diz assim, ó: Caríssimos, escrevamos todas essas coisas, não só para vos advertir. Veja, o Papa Clemente estava advertindo a igreja em Corinto. No final da carta, ele diz assim, ó: se alguns desobedecem ao que nós lhe dissemos da parte de Deus, saibam que eles estão incorrendo em falta e não poucos perigos. Veja, Clemente diz, pede para que eles obedeçam essa autoridade que está vindo lá de Roma. Pela aí a gente já vê a importância do bispo, do papa, da igreja. E para finalizar, aqui na Suma Teológica, escrito por Santo Tomás de Aquino, na questão que vai falar sobre o Papa, na solução, olha como Tomás de Aquino se refere ao Papa. Olha a importância que tem o Sumo Pontífice. Tomás de Aquino diz assim: por isso, sendo toda a igreja um só corpo, é necessário para conservar essa unidade haver um poder governativo da Igreja Universal, ou seja, da Igreja Católica, superior ao poder episcopal, a que obedece cada igreja especial. E esse é o poder do Papa. Por isso, os que rejeitam esse poder chamam-se cismáticos, quase mutiladores da verdade, da unidade da igreja. Ou seja, Santo Tomás de Aquino diz que quem rejeita esse poder, quem rejeita a autoridade do Papa, aquilo que o Papa determina e manda, essas pessoas são cismáticas e estão fora da unidade da igreja. Vemos aqui na Patrística, Clemente Romano escrevendo uma carta de autoridade para a igreja de Corinto, que estava em divisão, que estava em cisma, e advertindo aqueles irmãos do primeiro século. Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz que quem desobedece e rejeita o Papa é cismático. Aqui nós vemos a grande importância, aqui nós vemos o grande respeito que goza o bispo de Roma, que goza o sumo pontífice, que vem da sucessão apostólica desde Pedro. Por isso aqui a importância
do Papa. Amém.